você saber, quando eu ganhei meu primeiro campeonato, eu comecei a correr mesmo no meio de 81. Aí em 82 eu fui pro primeiro brasileiro, eu fui 7º colocado. 83 eu ganhei o brasileiro. 84 eu ganhei o brasileiro. Aí em 85 cheguei em quarto. 86 eu ganhei o brasileiro. 87 eu ganhei o brasileiro. 88 eu ganhei o brasileiro. Eu fui um dos primeiros pentacampeões brasileiros de kart. Quando você tem esse tipo de trajetória, se bem trabalhado, hoje a gente tem toda a internet, a rede social, mas lá não tinha nada. Não tinha. Mas como eu corria contra o Christian Fittipaldi, e ele tinha muita cobertura no jornal, aquela coisa, meu nome saía. Então meu nome foi ficando conhecido. E eu devo muito da minha carreira ao Christian e à família Fittipaldi também, porque hoje nós somos muito amigos, irmãos, assim, e aquela época foi de uma rivalidade que um queria pegar o outro, né, muito, assim, na pista, e aquilo foi fazendo com que a gente se destacasse, e fomos subindo. E os dois foram empurrados pra cima. E os dois chegaram na Fórmula 1, né? Você vê? Então, essa rivalidade... Mas nessa época vocês eram amigos fora, não? Era rivalidade mesmo? A gente teve amigos, não amigos, amigos, não amigos. A gente teve épocas assim. Entendi. Então, mas hoje muito irmão, né? Muito irmão. Então... E na época chamou atenção, e aí qual era o caminho a partir do kart, o comum? Então era a Fórmula Ford. A Fórmula Ford era conhecida. E aí acontece os milagres que aconteceram na minha carreira. Então, no ano de 88, meu pai chegou para mim e falou: não temos dinheiro para comprar um Fórmula Ford 0, mas tem um anúncio de um carro que bateu 2 vezes e que esse carro é o que a gente tem grana para comprar. E aí, cara, foi uma maravilha, porque aquilo era felicidade, era, puta, vamos passar para a Fórmula Ford, eu tinha 15 para 16 anos. Nossa, eu não vi. Vamos embora, é isso aí, vai dar tudo certo. Aí eu andei 2 vezes com o carro e meus tempos de volta não eram bons, porque o carro era um carro daquele, sabe aqueles caminhões que vão de lado na estrada, assim, ó? Tô ligado. Vai de heavy gale, isso aí, esse era o meu Fordinho. E aí a Ford chegou no final do ano e falou que eles precisavam de um carro, de um show car. Então eles alugariam o meu carro, pagariam por isso. Como eles teriam que pintar o carro, eles devolveriam a pintura. Então, pros caras que não tinham grana, o aluguel mais a pintura do carro, a gente já tava, né, era legal. Esse carro, caiu do caminhão. Deu PT. Que sorte! Aí os caras tiveram que trocar. Meu carro, eu ganhei um carro 0. Eu ganhei um carro 0. Quando eu ganhei um carro 0, eu ganhei minha primeira prova de Fórmula Ford. Então, foi sempre isso, cara. Eu sempre tive muita ajuda, né? Seu pai ou você não são responsáveis por esse... pelo acidente. Né? Aí aparece atrás da moita, tá os dois lá. Muita coisa aconteceu na minha carreira. Eu em Hockenheim, quando eu tô para ganhar a minha primeira corrida, tava em terceiro antes da chuva toda, entrou um cidadão, um alemão na pista, pleiteando uma greve, falando que ele não tinha sido pago, que ele tinha sido mandado embora, e aí colocaram um safety car. Este safety car foi o que me colocou de volta na corrida. Então também perguntaram se eu era amigo do cara. Entendeu? Sempre teve sempre assim, eu larguei em 18º nessa prova. Não tinha jeito de acontecer. Bem como o menininho, não tinha jeito de chegar à Fórmula 1. E foi sempre nessa hora, por isso que eu falo muito em motivação e muito em agradecimento, porque é isso. Essa foto aí? Essa é da primeira vitória. Olha só. Então, e você vê, os dois de outra marca, né, no caso da Mercedes na época, da McLaren, eles estavam ali felizes, cara. Eles estavam, juro por Deus, esse foi um pódio que eu desci, o Coulthard olhou pra mim e falou assim: está pesadinho, hein? Mas com pura amizade, porque todo mundo sabia da luta que foi pra chegar. Todos lutaram, não tenha dúvida. Mas o meu acontecia assim, sabe? Então, se não tivessem acontecido essas coisas, tua vida poderia ser totalmente outra. Completamente. A maior chance era eu ter estudado engenharia mecânica, porque eu gostava daquilo. Eu me dedicava àquilo, eu gosto disso até hoje. Eu me coloco hoje, a pessoa fala assim: mas por que você tem
esse conhecimento de mexer nos carros. E o que que é? E eu acho que eu tenho uma parte do corpo... Eu tinha muito medo de avião no começo. E aí eu fui ver que eu tenho uma sensibilidade tão grande no corpo, no movimento, que com aquilo eu via o movimento do avião antes de estar acontecendo e aquilo já me assustava. Entendi. Depois que eu vi que isso era a meu favor, eu vejo que eu bem apertado no carro com o cinto, eu consigo sentir o carro mais ainda. E usar isso a teu favor, né? Muito a meu favor, entende? Então, aí foi sempre assim. Eu sempre quis muito conhecer o carro, mudar o carro. Eu fecho o olho, eu sinto o amortecedor, o manuseio dele, eu consigo... Quase um superpoder. É quase tão aguçado, né? Isso, mas é pura vontade, claro, né? Pura vontade. Claro. O meu filho, o Eduardo, também tem isso. Como se fosse uma extensão do teu corpo, quase, né? Mas é uma extensão do corpo. Porque o pessoal que anda de bicicleta, ou o skatista também tem... acaba fazendo parte do corpo dele, uma é bem consciência isso. corporal, né?